Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05. Boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias. Hoje é segunda-feira, mas que coisa, hein? Uma segunda-feira ao contrário. Palhaçada, né? Começou a palhaçada. Pois é, uma segunda-feira. Essa semana a gente tá tão doido que a gente começa ela em junho e termina em agosto. Começa em julho e termina em agosto. Isso. E hoje é segunda-feira, último dia do mês. Como que pode, né, Carlão? Boa tarde pra coisas você. malucas, coisas do nosso calendário. Coisas da vida, né, E Carlão? também concordo. Tá Boa muito difícil tarde, essa vida, Eliel. viu? Boa tarde, Lupe. Boa tarde também pra Fábio esse mal Scheibe. acabado desse Antônio Lucas. Boa Boa tarde tarde pra quem, cara? ao ouvinte CBN. Uma boa semana para todos nós. Fábio Scheibe, boa tarde. Semana vai ser boa, hein, É. Fábio Scheibe? Já tá indo pra Cofins já, filhão? Não, estou aqui em Itu ainda. Nava. Tá aí na sua casa. Tá em tu. Estou aqui em Itu, em casa, fazendo o programa com o nosso prazer nessa segunda-feira. E hoje você sabe que é dia do quê, né, Eliel? Eu não sei do que é dia hoje. Hoje é dia do Vira-Lata, aniversário do Belo também. Pô, que legal, velho. Não, mas peraí. Nossa, é muita coisa. É. Belo, cantor ou Belo, seu cachorro? Meu cachorrinho, cara. Ah, Dei tá. parabéns pra ele. Cara, Aniversário do Belo e do dia Hoje do é dia do Vira-Lata. Vira-Lata. também. Além disso, é o dia do Mundial do Orgasmo, viu? boa. É muito prazer. Muito prazer estar fazendo esse programa. Pô, Fábio Scheibe, não satisfeito, ele foi lá e Ele foi lá e conseguiu. Como que comemora o Dia Mundial do Orgasmo, Carlão? Tendo orgasmo, gerando orgasmo. Você vai comemorar, Gozar a Lupe? vida, tem que gozar a Ai, grande. Cara, o Fábio Scheibe é uma. Ô, Bolacha, aumenta o retorninho do Scheibe aqui pra nós no estúdio. Muito prazer, cara. Ô, Scheibe, você vai comemorar ou já comemorou? Não, tem que gozar a vida, né? Meu Nossa, Eu vou comemorar hoje. bloqueia essa Eu fera aí. acho melhor deixar o Fábio Scheibe fora hoje. Vai tirar a agenda do ar. Hoje ele tira a agenda do ar. Por falar em vira-lata, deixa eu mandar um abraço pro César Leite, já que hoje é dia do vira-lata. Grande César. Agora caiu. Boa. Vai César lá, Leite vai lá. que Histórias Vai que lá. só a vida nos conta, né? ele recebe muito bem essa galera de Campinas Sim. quando vai para São Carlos, Sim, inclusive instruindo os lugares desta empresa, né? Ele que nos deixa à vontade. Ele nos deixa muito à vontade. Eu só não vou ficar à vontade com o Fábio Scheibe daqui pra frente, porque do jeito que é o Fábio Tá Scheibe. empolgado, hein? Aí o ouvinte mandou pra nós, olha, vocês são muito gozados. Eita. Ai, meu Deus. Agora começa. Bom, vamos lá, não vou fazer pergunta nenhuma em relação ao dia do orgasmo, não, deixa isso pra lá. É. Já que hoje é dia do vira-lata, você já teve vira-lata, Lu? Já tive. Já Como tive. que chamava? Ela chamava Preta. Mas tá viva ainda? ou- Não, já faleceu. Ela viveu 19 anos. Caramba. Nossa, isso na idade de cachorro é muito tempo, Nossa, hein, velho? muito tempo. Ela fez parte da minha infância barra juventude. Porque você morreu com 19? Sim, e ela era toda preta, com as Ah, vá. patinhas brancas. Parecia que ela tinha uma luvinha, sabe? Uma luvinha então branca. não era aqui gato, não? Não. Gato eu não tenho nada contra o gato, mas eu prefiro o cachorro. Entendi. E ela tinha uma manchinha branca aqui no meio entre os olhos. Você já teve vira-lata? sentiu. Já Já. tive o Fred. Fred morreu com Pô, eu tive um 12 Fred também, mas anos. era um pitbull. Pitbull. Pitbull morreu com 14. Olha aí, nossa, vira-lata é sensacional, né? Então eu tive o Fred, era um pretinho também, sensacional. Que legal. Maravilhoso. Eu adotei um aí, mas não é vira-lata, não, mas eu adotei. Tem já, dois já, já, né? pode Você é um falar já? pai de pet convicto, né? Eu Tá tô tudo muito certo? campineiro, vou te mostrar uma foto. Campinoide. Campinoides. Vou te mostrar a foto, você vai ver. O que foi, Lu? Mas deu tudo certo? Ainda não, né? Daqui a pouco eu vou. Ixi, tá Enfim. com tosse mesmo, hein? Olha lá, o nosso vira-lata na nossa live no Ei, youtube.com/CBN Campinas. Se você já teve um vira-lata na sua vida, manda ele aqui pra gente. E
claro, né? Dá o seu recado, manda um abraço pro seu vira-lata. E qual o atleta mais vira-lata da história do futebol? Olha aí. Eu tenho um, Tem. mas eu vou guardar pros ouvintes. Tem Mas um o que é vira-lata, muito. o atleta seria o quê? Aquele cara bagunceiro, Aquele da caramelo noitada? esperto, né? Espertão? Aquele Eu caramelo tenho. malandro, Sim. aquele caramelo que rouba o celular dos outros, que nem nós vimos aí em Hortolândia. Aquele caramelão. Tá bom. Então, Tá bom? Tá bom, vamos lá. Quem tá no comando técnico, Carlão? Hoje tem um colegiado ali. Hoje tá o da app inteira. Tá uma confusão, rapaz. Sem Hoje... dúvida. Mas vamos lá, o bolachinho, nosso Eduardo Rodrigues, Ô, Daniel peraí. França. Aliás, verdade. se você perceber alguma falha no sinal da CBN, algum branquinho durante a programação da CBN, fique tranquilo, não é o seu rádio, não é o seu equipamento. Nós estamos passando por uma reformulação de software. Que isso, por hein? Isso que tá todo o time aí. Nós estamos trocando todo o sistema operacional da Central Brasileira de Notícias em Campinas, por isso que às vezes você pode ter aí uma falha em algum conteúdo ou outro, porque é um momento de adaptação, não é, Sim. Lu? Quando coloca uma coisa nova, você precisa se adaptar. Sem dúvida. O novo ele causa espanto. Exato, toda mudança gera um transtorno. E todo transtorno leva a outra mudança. Exatamente. E aí a Às gente ve- vive num loop infinito. Exatamente. Agora, se manter o branco por muito tempo, as mudanças vão acontecer com as pessoas, né? Exato. É. Que ameaça a bolacha. Bolacha agora quase caiu ali. Aliás, aproveitar o Bolacha que já tá aqui com o dedo no gatilho. Pra quem não sabe, Bolacha e amigos que estão aí acompanhando essa mudança de softwares, o sarcófago ele mudou. Mas tá podendo agora soltar muito? É. Você tá Agora tá uma anotando planilha, certinho? agora tá uma você planilha. tá Recebi anotando. uma planilha. Tá dando Rapaz, eu trampo, fiquei hein? das 2 da tarde até agora, 10 pra cima, pegando todas as músicas do sarcófago do mês de julho. Mas agora vai dar certo. Bota a culpa na Lia, foi ela que veio Sim, com a bomba. sim, Lia. Depois a gente vai conversar. É. O sarcófago mudou, né? Mudou. Já falei, né? Então, pra quem não sabe, É. o sarcófago ele é musical. E o jogo de hoje que envolve o Guarani, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Nossa, essa é antiga, hein? Meados da década de 80. Essa é muito antiga, Carlão. Tema de rock santeiro. Viúva porcina. Nossa, essa é muito difícil. Essa música do sarcófago de hoje, no final do programa a gente desvenda Essa é do o Elton ano John, né? do jogo. Hã? Elton John, né? Isso, Elton John com Anitta. Não é, não? Não. Quem que é? Ah, nova, pô, né? confundindo muito aqui essa banda aqui, que eu Sensacional, adoro, eu né? gosto. Toca várias músicas legais, é de sucesso brasileiro, né? Lá vem, lá vem. É Placa Luminosa, pô. Tô aqui confundindo. São os autores de Blitz, né? Isso. Não é a mesma, não é Placa Luminosa? Não. Ué, mas o que é então? Roupa nova. Não, roupa nova não, é velho, já usei várias vezes. É, então. Eu queria sua, hein? Ô, Shaibi, você curtia roupa nova no dia do orgasmo, hein, Shaibi? É. Tem tudo ligando. Uma Pegou coisa a ou outra, referência, né? com certeza. Ô, Bolacha, qual música que você usaria pro dia do orgasmo? Todas? Bom, começando, vamos lá, né? Ó, o ouvinte mandou um atleta vira-lata aqui, ó. Vai, quem? Marcelinho Carioca. Ah, se encaixa bem. Bom, um abraço pro Luxemburgo. O Marcelinho Carioca, ele chora em toda entrevista, é sempre no mesmo... Nossa. É, toda vez, a mesma história. Já tá cansativo já. Bom, o ouvinte tá perguntando aqui, falou, ué, se existe dia do orgasmo, então são 2 dias da mentira, dia 1º de abril e dia 31 de julho? Ixi. Basicamente é isso. Que isso, velho. Caramba, foi forte aí. Que pegada, hein? Pegada do bambo. Aliás, se tivesse aqui, Olha lá, a cabecinha dele. se tivesse aqui Rafael Pio, queria ver como ele ia desejar esse dia pra muita gente. Boa, boa, boa. Começou a arena. Arena CBN. Você sabia que economizar energia elétrica é com a Tradner? Tem muita gente por aí oferecendo soluções para empresas economizarem com energia. Atenção, empresário! Mercado livre de energia é coisa séria. Segurança, tradição e seriedade você encontra na Tradner, uma empresa paranaense que há 25 anos realmente proporciona economia para os clientes. Se a sua fatura de energia é no mínimo R$5.000, acesse tradner.com.br/quero economizar e reduza até 30% na sua conta de
de luz. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Arena CBN. Ó o Pio mandando nem te contra, então 4 horas e 15 minutos, peguei, fui pego de surpresa, Bolacha, não abre o microfone assim não, porque na maior parte das vezes a gente tá falando besteira, no ar também. Podemos ser cancelados. Abraço pro Rafael Pio, que já mandou ai. Hoje é dia conhecido também como o dia da Marta Suplicy, ou Cristiano Salvione. Pega leve, Cristiano. Nossa, Marta foi uma dessa mesmo, isso mesmo. Ai. Emanuel de Limeira tá dizendo que um atleta vira-lata Diego Maradona. Sim. Uma boa colocação, Sim. Emanuel. Rapaz, esse aqui não é vira-lata não, hein? O ouvinte que tá lá no condomínio. O Ademir tá no condomínio Terra de São José. Você conhece, Chaibe? Grande Ademir, tá ouvindo aí, amigo meu, palmeirense. Tem que ser, né? Senão não passa na cancela lá, vai né? tudo junto. Mandou. Esse aqui não é vira-lata, não. Vem ver, Lupe, ó. Cadê? Isso aqui não é vira-lata, não. Não, mas nem Não, isso aí é husky siberiano. Que Nossa. husky siberiano, tá louco, velho. O outro ouvinte aqui mandou um áudio. Já boa tarde, equipe do Arena. Será que o Belo pagou o aluguel? Adileuza. Ô, Adileuza, não é aquele Belo, não é outro Belo. Esse aí tá tranquilo. Esse pagou o Denilson já. Isso. Agora o Belo, em comemoração de hoje, Pô, esse Belo aí, meu amigo, ele tá picanha. faz 15 dias que ele tá comendo picanha em comemoração do Nossa, aniversário tá dele. louco. Quem tem, Ô, né? Chaibe, aliás, eu vou dizer aqui, vou deixar bem claro, hoje é segunda-feira, dia 31, sábado, 5 de agosto, eu cancelei todos os compromissos da minha agenda, hein? Bora, pô. Mas Não, tem que eu ser não verdade. brinco em serviço, hein? Fechado. Ô, Eliel, Dessa onde vez eu foi? vou cuidar de você, viu, Lupe? muito obrigado. Eu queria mandar um abraço pro pessoal que fica ali responsável pela ambulância no estádio Moisés Lucarelli. Os médicos, os paramédicos, os enfermeiros. Por Eles estão quê? lá agora? Não, agora não. Ontem à noite eles estavam lá. Eles ficam só nos jogos. Isso, eles entendi. são terceirizados para prestar o serviço de apoio de medicina, né? Quando necessário, né? E eu sempre falo para eles, um bom trabalho, espero que vocês não tenham. Olha. É uma frase interessante. E aí o que me chamou a atenção, Grande eles mensagem. falaram assim, cara, manda um abraço pra gente, porque dá 4 horas, a gente pega o foninho, sintoniza no YouTube Olha que bacana. e acompanha o Arena. Então eu vou mandar um abraço pro Wilber, que é o enfermeiro, Wilber, o doutor Maurício, Alô, Maurício. também, e o grande Rodrigo, o Rodrigo é o motorista. é o cara que Pilota. pilota Eu já a nave. Eu já quis pilotar a ambulância, eu só piloto no GTA, mas é legal. Não é assim, tem hora que não é legal, mas um abraço pra rapaziada, agradeço a audiência, agradeço o carinho. Ontem me procuraram, a gente trocou uma ideia lá, então tá registrado aqui o abraço pra toda a galera. E se a galera tiver, vamos ver se estão ouvindo mesmo a gente, porque às vezes eles mandam a gente mandar um abraço, Lu. tem isso também. A gente manda e a galera não tá ouvindo. Tá bom. Então, se vocês aí das ambulâncias estão ouvindo a gente, manda mensagem aí pra gente, mas com a sirene ligada. Só não precisa ligar muito, não, pra não assustar o trânsito. Só pode ligar quando tem caso de urgência. Mas dá uma ligadinha rápida, 2 segundos só pra gente ouvir, tá? 991869070. Abraço pro ouvinte aqui de Hortolândia. Ele tá lá com a Paçoquinha, vira-lata de 14 anos. Legal. Que Paçoca, isso, nome hein? Bacana. Bonitinho esse nome. Lançamento, Canção de Sá e Guarabira, Sai Guarabira, isso é verdade. 1985. Fernando de Campinas já mandou a data do sarcófago. Ela ganhou projeção O com Rock Santeiro. ouvinte aqui está perguntando, Fábio Scheibe, esse dia é o dia nacional ou é o dia mundial do orgasmo? Qual dos? Mundial.
foi então criado até o... Ele foi criado em 1999 lá na Inglaterra. E aí o ouvinte rebate. Então, Chaib, até o orgasmo tem mundial e o Palmeiras não. Olha o ouvinte aqui mandando o Chico. Chico é original, hein? Chico é bonitão. Chico. Boa tarde, amigos. Depois dos 40, a gente nunca sabe na hora H se a gente vai ter um orgasmo ou um infarto. Um abraço pra vocês. Nossa. Isso, Pesado. ouvinte lá de Capivari, o Cláudio Amaral. Obrigado, Cláudio. E ele falou o Edmundo. O Edmundo é um atleta vira-lata. Era vira-lata. João Galberto, sempre ouvindo a gente. Tem áudio, né, Eduardo Rodrigues, o famoso Bolacha? Jaime de Valinhos, Jaime de Andrade de Valinhos novamente. Só uma coisa, agora, nesse mundo chato de hoje, não se fala mais vira-lata, é SRD, que é sem raça definida. Vocês podem ser cancelados por causa disso. Não se usa vira-lata. E eu tenho uma gata vira-lata negra, porque eu não posso falar que ela é preta, ou sei lá, ou ela é preta, eu não posso falar que ela é negra, sei lá o que eu posso falar da minha gata. Mas ela tem 18 anos e está ótima. Que legal, hein? Está ótimo. Você viu o ótima nele? É verdade, hein? Mas nós já fomos cancelados aqui por tanta coisa. Igual na hora que você perguntou, você tinha um vira-lata? Eu tinha, e a gente chamava ela carinhosamente de preta, pretinha. E ela tinha. Mas assim, eu não posso fazer nada, vou mentir o nome da cachorra. Não O nome dela? Não vai. E que ela esteja em um bom lugar. Tenho Viola. saudades. Atleta vira-lata, Viola. Então, era. Júnior Touché. Sabe um vira-lata com grife? Vai. Douglas. Ex-meia do... Maestro, eu queria ser amigo do Douglas. Nossa. Imagina. Nó. O cara fumava... Aliás, Mas o que seria um jogador vira-lata? É um jogador malandrão. malandrão, mas é bom. Fiel ao time, fiel aos parceiros, mas é daquele, Douglas era- entendeu? O Diego Souza. É aquele... O Diego Acho Souza que é. pode entrar, né? O Domingos não. O Diego Souza é. Sim. Aliás, deixa eu mandar um abraço para um rapaz, o Everton. Everton ou Everson, não lembro, mas eu acho que é Everton. Que eu encontrei lá na final da Taça das Favelas, no Guarani. Pra você ver essa fama, essas coisas que vocês tentam colocar na gente, que a gente é cachaceiro. Eu encontrei o cara, a gente conversou. Depois, na hora que eu tava saindo, ele me encontrou com 2 latinhas na mão já, velho. Já falando, oi, Eliel, peguei você, vamos tomar uma, tá vendo? Pô, foi O cara queria tomar uma. E coisa assim, que pelo amor de Deus, eu não tenho esse, como que é que fala? Hábito assim. Sim. Não, falei não, pelo amor de Deus, depois da sexta fui embora. Bom, 4h22, ô Fábio Chaib, eu quero que você fale com a gente do jogo do Guarani, porque o Bugrão chegou pra chegar. Pontuação O de Bugrão G4 já. não é mais aquela incógnita se ia brigar ou não na parte de cima, o time tá brigando mesmo, Chaib. Vitória de responsa, né, do Bugre lá na ressacada contra o Avaí. Estádio lotado, o Avaí tentando sair da zona de rebaixamento. O Guarani começou perdendo ainda numa falha no goleiro, né, da zaga também, Douglas Borges, né, saiu errado. Mas daí teve forças para empatar no primeiro tempo e foi aquele jogo brigado mesmo, no intervalo, na saída do intervalo, jogadores se desentendendo, princípio de briga ali, mas no segundo tempo o Guarani voltou bem, voltou melhor. Bruno José foi muito bem, marcou o gol do Bugre, conseguiu segurar o jogo até o final sem muitos sustos, né? E o Guarani agora colou no G4, né? Com a derrota do Vila Nova ontem para o Novo Horizontino, que é o novo líder. O Guarani tem 35, mesmo número de pontos do Vila Nova, mas perde no critério dos empates. O Guarani tem tudo para essa próxima rodada no Brinco de Ouro, com mais de 10 mil pessoas na quarta-feira, conseguir essa vitória e entrar de vez no G4. 4h23. Ai, o Antônio Lupo tá quase morrendo aqui no estúdio. Carlão, eu vou explicar um negócio. Pode, Não. claro. Ivan Varinho renovou até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. O contrato vencia hoje, Boa. 31. Então o Ivan Varinho renovou com o Guarani até o final da Série B. Bom jogador, Carlão? Bom jogador. Carlão, quero falar um detalhe do Guarani, porque às Bora. vezes o torcedor da Ponte pode, os caras estão enaltecendo o Guarani e tal. Não. Quando a gente diz que um time vai brigar pelo acesso, acontece o que aconteceu no sábado. O que aconteceu no sábado, Carlão? O Guarani pegou um adversário que não está bem e não desperdiçou esses pontos. Sim. Um time que quer, é isso que a gente sempre diz na crônica esportiva, um time que quer brigar pelo acesso, quando ele vai pegar ABC,
quando ele vai pegar Avaí, quando ele vai pegar Atlético Goianiense, times lá de baixo, ele não desperdiça a oportunidade de o quê? Não é só pontuar, é fazer 3 pontos. Sim. Ele pegou uma rodada com o Atlético Goianiense, com o Avaí, umas 2 rodadas seguidas, e ganhou os 2 jogos. Ah, mas ganhou de 1-0. Ah, ganhou de 2-1. Meu amigo, pontuar com 3 pontos, independentemente do placar, é o que vale. Meu Deus do céu. Olha, mas você falou assim, que o torcedor fica bravo. Não, o torcedor, ele fica bravo, mas ele sabe que o momento, mesmo sendo um torcedor rival, o momento do Guarani é um momento especial. Em todos os aspectos, na última semana ainda fiz aqui alguns elogios à diretoria do Guarani, que está se modernizando, faz um trabalho muito legal, inclusive de transparência. Hoje o Lupe citou o nome do Fabinho, né, que faz parte lá do Conselho de Administração, faz parte do Conselho de Transparência do Guarani, e isso acaba se refletindo dentro de campo, com boas contratações, com boas gestões, com gestões modernas, com gente nova, né, liderando o Guarani, e aí o reflexo está aí, 5º colocado com 35 pontos, pontuação de G4, quarta-feira, tudo leva a crer que vamos acompanhar uma grande festa, né, no Estádio Brinco de Ouro. Tem que ter 10 mil lá, hein, Ótima gente? presença de público, Tem e para 10 mil. confirmar esta ascensão maravilhosa do Guarani, uma vitória sobre o Ceará, que fatalmente o Bugre vai dormir aí entre os 4 primeiros colocados. É um caminho legal que o Guarani está pavimentando dentro da Série B. Aliás, até eu vou lá nesse jogo. Esse jogo vai ser bacana. muito Até show. eu vou lá nesse. Quem tá no Central da Bola? É você, cara. Ah, então não vou. O nosso amigo Cara vai viajar pra fazer uma cobertura especial. Ele que não traz o Tutu lá do Mineirão, não, que ele vai ver. Aliás, Isso aí. você tá no... São 2 jogos. Aí eu tô nos 2? É jornada dupla. Aí depois vocês não sabem por que minha voz tá acabando. Com quem é o chefe? Quero falar com o chefe. Eu vou passar o contato dele. Passa o contato dele, pelo amor de Deus. Isso significa que sexta-feira matou, né? Lá nisso. Eu acho que quinta já não vem. Quinta já... Quinta tarde sabático. No final da jornada de quarta, falou, gente, até semana que vem. Deixa eu mandar um abraço pra falar nisso pro Paulo brasileiro. Né? Grande, Tá Paulo. ouvindo? grande. Mandou aqui. grande boa tarde. Paulo. Então, um abraço, viu, Paulo? Estamos felizes Eu demais participar da aqui. enquete aqui, né? Cuidado Vamos com os fazer- áudios aí, só coloca áudio positivo. Vamos fazer 6 jogos Fábio Chaib seguidos, já né? chutou o balde. Né, Lupe? Se precisar, a gente faz 6 jogos no mesmo dia. Mas- Sério, não liga Não pra tem trabalhar, problema. não. Se quiser, eu jogo também. Põe mais um ouvinte no ar antes da gente falar da macaca. Vai. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Tá. Boa semana a todos. Eu, meu amor. E eu queria parabenizar todos vocês aí, com a participação da Bruna também, pelo excelente trabalho na final da Taça das Favelas. Foi bom mesmo. Então foi digno de honra a transmissão que vocês fizeram aí, proporcionou para toda a cidade. Parabéns mesmo, de coração, viu? Olha que legal. Daniel. Manda esse áudio pra mim aí depois, o Lupe. Vou mandar lá pra... Sabe, né? Legal. Tá. Manda esse... Ó, aliás, parabéns à Bruna Ficagna, apresentadora do GE, que mandou muito bem na narração. Parabéns também para Renata Rondini, comentarista aqui da CBN nos esportes de quadra, mas também comentou muito, porque a Rê entende bastante de esporte, principalmente no feminino, que ela acompanha muito as meninas. Mandou bem demais nos comentários. E a Letícia Oliveira, produtora do GE, que foi a repórter, equipe inteira feminina na transmissão do feminino, e equipe inteira depois com o Castro, né, o Rodrigo Castro Castrinho, que a gente já está acostumado, o Júlio Nascimento aqui da CBN na narração, e eu dando aquela enganada, né? Você tomando breja com o cara. Dando aquela brincada lá. Vamos pro próximo aí, ô Eduardo Rodrigues. Fala, rapaziada, Bandinho de Campinas. Cara, uma pergunta aí pra bancada aí que me veio agora aqui. Com a chegada do Rames Rodrigues ao elenco do São Paulo, ele muda de patamar em beleza? É o elenco mais bonito do Brasil, ao lado do Rames, do Pato, do Wellington Rato? Responde essa daí. Tava indo bem no Rames, do bem, Pato. Agora o dia do orgasmo perguntar essas coisas pra nós, hein? Dá uma amolecida no coração, não fala isso não. Vamos pro Mas próximo. ele tava indo bem. O Rames, o Pato, o Rato, aí não. O Wellington Rato não. Saiu lá? Mas já? Então vamos pra lá. Caramba, Pô, é 28, cara. que sede. 29, hein? Repórter CBN.
Segunda-feira, 31 de julho de 2023. O presidente Lula sancionou a lei que institui o Programa Escola em Tempo Integral. A proposta estabelece jornada de ensino igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. O governo federal deve repassar 4 bilhões de reais ao projeto para criar 3 milhões e 600 mil vagas, 1 milhão apenas neste ano. O governo promete assistência técnica para os estados adotarem o projeto. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para que o líder do movimento dos trabalhadores rurais sem terra não tivesse que depor à CPI que investiga as invasões promovidas pelo grupo. A ministra entendeu que a situação de urgência do processo não foi identificada e, por isso, ela não poderia julgar o habeas corpus. Com a decisão, José Rainha Júnior vai ter que prestar depoimento nesta quinta-feira à comissão. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, afirmou que tende a zero a chance de o governo Lula entregar o Ministério do Desenvolvimento Social ao Centrão. A pasta, que é responsável pelo Bolsa Família, é alvo de especulações de partidos que negociam cargos em troca de apoio às pautas do governo no Congresso Nacional. No início do mês, Lula já tinha declarado que o ministério, comandado por Wellington Dias, é da cota pessoal dele. A junta militar de Mianmar decidiu prorrogar o estado de exceção do país por 6 meses. A decisão adia para janeiro as eleições que ocorreriam em agosto. A alteração da data acontece depois que uma explosão matou uma pessoa e feriu outras 12 perto de um posto de controle no sudeste do país. O explosivo estava instalado em um veículo, mas o ataque não foi reivindicado por nenhum grupo. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h31. Hora da gente falar um pouco da situação do tráfego nas estradas, também aqui em Campinas. Mário Quintino, é o seu momento. Boa tarde para você. Eliel, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando do sistema Anguera Bandeirantes, porque o nosso ouvinte diminui a velocidade nas 2 rodovias em direção da capital, na altura de Jundiaí. Então, atenção, tanto pela Bandeirantes quanto na rodovia Anhanguera, você que vai em direção de São Paulo. No sentido do interior, a Bandeirantes, por enquanto, não tem dificuldades. Pela rodovia Anhanguera, a movimentação já é maior, primeiro na altura de Louveira e mais à frente, já aqui em Campinas, proximidades da John Boy Dunlop. Eu aproveito e trago informações também da John Boy Dunlop por conta das obras que acontecem na Transamazônica, altura do Jardim Garcia. Tem lentidão nos 2 sentidos da John Boy Dunlop, então atenção tanto em direção da região central, quanto no sentido contrário para quem vai em direção do Campo Grande. Eliel. Obrigado, Mário, pelas suas informações. Você volta já já dentro do nosso ponto final, porque hoje é segunda-feira, último dia do mês, aquele dia que pode dar uma entroscada. Eu esqueci o nome da palavra, mas vai dar um probleminha aí, e se der, você traz pra gente. Combinado? É isso, até já. Você já teve vira-lata, Mário Quintino? Hoje é o dia do vira-lata. Eu tenho um vira-lata, o Billy, 13 aninhos. Ah, que bonitinho. Como é que ele chama? Billy. Billy. É um machinho. É porte grande ou porte pequeno? Não, é médio, porte médio. Ah, ele então... é filho de um outro vira-lata que eu tinha também. Ah, que bacana, que bacana. O Mário é também um pai de pet. Tá vendo aí, Luke? Que bonitinho. Obrigado, Mário. Até já já. Proteger seu cão dos parasitas é mais fácil que ficar no trânsito. Com NexGard Spectra, seu amigão se protege contra carrapatos, vermes, sarna e pulgas durante 30 dias. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Sales Fest, na Audi Center Campinas. Desta vez você não pode perder a oportunidade de sair com seu Audi 0 km. Taxas a partir de 0% em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacote com 3 revisões grátis. Descontos especiais para venda corporativa. Não perca essa chance. Audi Sales Fest é na Audi Center Campinas. WhatsApp 1933441200. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN.
4 horas e 34 minutos, 4h35. Mudou o ponteiro do relógio, de volta com a nossa Arena CBN. Vou mandar um alô pra quem tá com a gente. Alô, Wellington de Sumaré. Mandou uma foto do Tromba-Lata. Esse é com pedigree. Esse é vira-lata com pedigree. Ele é aquele caramelo do nariz preto. Esse, meu amigo, esse é bonitão. Sérgio Moraes, tudo bem, Sérgio? Alô, o Serginho. Ah, não. O jogador aqui, ele deu ideias de jogador. O João Carlos de Campinas. Jogador vira-lata, Serginho Chulapa. Ah, esse é do interessante, hein? Você lembra que tinha um jogador no Grêmio que tinha o apelido de Pitbull? Como é que ele chamava? Cláudio Pitbull. Cláudio Pitbull. Foi o primeiro Pitbull, Não, o primeiro foi o Regis da Ponte. Eu acho que o Cláudio foi antes. O Cláudio foi antes, eu acho que o Cláudio foi na década 2000. O Regis Pitbull tinha. O Regis foi em 90, no acesso, não foi o no Ralf também era conhecido como Pitbull, não era? O Ralf do Corinthians? Ralf tá no Vila. Tá no Cara, tá bem, velho. Tá bem, porque quando ele foi anunciado, os caras criticaram. Porque no Havaí ele não foi bem, né? Ele não foi bem, chamou de... Mas, cara, eu vou falar um negócio pra você. Ninguém me falou. Eu vi. O Ralf, o treino do Vila, 4 horas. Sabe que hora ele chegava no clube? 1h30 da tarde. Nossa. Academia, corrida no gramado, voltava, começava o treino, ele fazia as atividades, treinava, acabava o treino, ele corria um pouquinho mais no gramado. E, puxava pelo menos uns 3, 4 com ele. Então é um cara, um baita de um profissional, o Ralf, que foi criticado quando chegou no Vila e foi um dos principais jogadores do elenco do ano passado, renovou e hoje é titular absoluto do meio-campo do Colorado. Boa. 4h35, tem gente mandando áudio aí, Bolacha. Você tem ouvinte querendo falar da gente, põe no ar. Fala, galera do Arena. Cara, quando eu tinha 10 anos, em 92, eu tive um cachorro, um vira-lata maravilhoso, cara. Como eu era feliz com aquele vira-lata. Chamava Sheik. 20 anos depois, quem meteu 2 gols na final da Libertadores, Corinthians campeão pela primeira vez? O Sheik. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Mas fez eu lembrar do meu cachorrinho aí. Tá bom. Valeu, galera. Um abraço. Não, quer dizer sim. Você foi um predestinado. Oi, galera. Sou corintiano e torço que o Guarani consiga o acesso. Uma cidade do tamanho de Campinas não dá pra ficar sem representante no Brasileirão da Série A. O Carlos, lá de Indaiatuba. O que tem no Mineirão é feijão tropeiro. Não é tutu de feijão. Errei, Chaibe. Nem você me corrigir, hein? Tem os dois. Tem linguiça também. Tem várias coisas então eu quero linguiça. Pernil. Aliás, o Chaibe me indicou, quando nós fomos lá na arena do palestra, o Chaibe me indicou pra gente comer aquela linguiça, aquele lanche de pernil do Palmeiras, né, Chaibe? Provoleta. Isso, muito bom, velho. Nossa. Eu comi 3 só pra ter certeza que era bom mesmo. Ô, negócio gostoso, hein? Aqui o ouvinte mandou a foto pra gente. Olha, o povo acha que a gente é cachaceiro. O Luiz mandou uma foto aqui, ó, com a promoção. Vem ver a promoção que o Luiz mandou aqui pra gente, ó. O duro que tá barato mesmo, ó. Rapaz, tá 3,50, velho. Uma canjibrina com ice, ó. Barato, hein? Tem mais áudio aí? Põe no ar antes da gente falar da ponte. Alô, galera da CBN. Boa tarde, Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Ô, Antônio. Vira-lata do futebol. Ex-vira-lata. Edmundo. Aquele lá era terrível, hein? Era mesmo. Próximo. Fala, galera da CBN. A hora tão esperada à tarde. A galera do esporte. Aqui é o Wilber, enfermeiro da ambulância. Mandar um abraço pro Pio aí e para todo o restante da galera aí. Estamos aqui na audiência. Abraço para vocês aí, boa semana e vamos, macaca. Mas não disparou, não teve a sirene. Às vezes ele tá no escritório, às vezes não tá tendo atendimento. Ele tá com a voz de sono, acho que deu plantão à noite. Mas aí, Léo, você precisa entender que existe uma hierarquia para acionar a sirene. Ele é o enfermeiro, quem aciona é o motoca. É verdade. Mas o enfermeiro que fala, aperta aí que o negócio aqui tá complicado. Dependendo de como é que tá o caso lá dentro, ele falou assim, acione a sirene e não pisa no freio. Entendi. Mas são anjos, né? São anjos. São anjos na Terra que vão salvando e ajudando as vidas das pessoas. É muito legal essa profissão de enfermeiro, de médico, de... Linha de frente, hein? Linha de frente. Na pandemia... A ambulância da ponte não é a mesma do Guarani. Não é, são empresas diferentes. Isso. Mas um abraço também para o pessoal que fica na ambulância do Guarani. Sim. Que com certeza precisou e deu muito pronto atendimento ao Regis quando teve aquele problema lá e com certeza está à disposição de qualquer atleta que precisar desse atendimento. Carlão de Freitas, a nossa ponte preta, a Macaca, entrou em campo no domingo,
2-0, Carlão. Tudo tranquilo, sossegado. golaço. Aí o Matheus Jesus. Matheus Jesus. Meu Deus. Põe o ouvido no rádio aí que eu vou falar só com você, não vou falar com mais ninguém. Você não tem mais idade pra ser juvenil, Matheus Jesus. Não dá pra dar uma beliscada daquela. Não dá. Aí surge um monte de boato, um monte de história aí, a gente começa a ficar meio assim também, né? E aí, Matheus Jesus, que entrada foi daquela? Você não é juvenil. Eu vou defender o Matheus Jesus. Você sabe que um jacaré daquele ali te tira do jogo. Eu vou defendê-lo. Então defende. Minutos antes da entrada criminosa do Matheus Jesus, um jogador do Vitória, não sei o nome agora, é só pegar o replay do gol da Ponte, o primeiro do Leonaldi, dá um carrinho idêntico ao que o Matheus Jesus aplicou no seu adversário. Para sorte da Ponte, a bola sobrou nos pés do Arthur, que cruzou para o Leonaldi gol. Porque era para o jogador do Sport, do Vitória, ter sido expulso se o árbitro tivesse o mesmo critério. O Matheus Jesus era para ser expulso? Sim. Mas era para o jogador do Vitória ter sido expulso também momentos antes do Matheus Jesus. Mas o Matheus Jesus pagou por aquela de faça o que eu falo, não faça o que eu digo e não o que eu faço. É alguma coisa assim. Nossa, mas tocou a entrada, foi... Ele pagou por isso, cara. A entrada do jogador. Quer dizer, então, que se um jogador for lá e dar um soco na cara do outro, o árbitro não vê, o outro vai lá, vou dar um soco que o outro me deu também. Acontece muito isso no futebol. Ah, mas não dá pra ele contar com a sorte. Hoje não aí. mais por conta do VAR, mas isso já aconteceu bastante. A entrada foi feia. Foi feia, não foi? Só que o número eu não consegui identificar. Foi até a pergunta que eu fiz pro Pintado. Os lances anteriores à expulsão do Matheus Jesus, ele abriu ali um leque para que os jogadores pudessem chegar mais forte. Não justifica, Lu. Não, aí, tá bom, não aí... justifica, mas a gente precisa ter o critério da arbitragem. Sabe por quê? Se é o Klaus num lance desse, antes ainda desse carrinho, teve uma pegada mais forte, amarela e acabou. Ele já controlava o jogo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. O cara, ele pegou a bola no lance do Vitória no Matheus Jesus. Então. Pegou a bola, só que chega. Mas acerta o pé do Matheus Jesus. Mas tem um Jesus. detalhe, gente, que eu vou dizer pra vocês assim. Foi o começo da minha frase, Lu. Matheus injustificável. Ele não tem mais idade pra isso. É isso que eu tô querendo dizer. Prejudicou a Ponte. Ah, mas não, depois foram circunstâncias. O Leonardo perdeu um gol. O Leonardo, você é um baita jogador, velho. Palmeiras tá de olho em você. Mas vamos jogar na sua. Meu pai falava assim, zagueiro tem que zagueirar, volante tem que volantar. Não, você meteu um golaço de cabeça. Tudo bem, mas se ele saiu na cara do gol, tinha 3 atrás dele. Era só ele tocar pro Elvis, pra alguém, quer chutar, chutou na nuvem. A sorte que ele tava impedido. A sorte entendeu? dele. Mas eu acho que não. Eu acho que tava um pouquinho antes. Não. Se houvesse o VAR, mas ainda assim, voltando a falar, Matheus Jesus não tem idade pra isso. É isso que eu tô dizendo, Carlão. Tudo hoje, não dá. Mas a corda sempre estoura pro lado mais fácil. Mas isso que o Lupe falou também dá para entender, mas o Matheus poderia ter pensado. O futebol envolve muita parte mental, né? Não justificava ele dar uma entrada do jeito que ele deu, embora realmente a arbitragem tenha colaborado para que ele tenha tido aquela atitude. Mas eu não acredito nesse discurso. A arbitragem colaborou. Ninguém faz uma arbitragem para... Mas é que o jogador ele pensa assim, esse árbitro aqui já tá, eu vou tomar conta dele. Eu vou ser mais polêmico ainda. O árbitro foi bem no jogo. Ah, para, eu vou embora. Não, aí não. Não, aí... Não, eu ouvi... Os lances capitais... Eu ouvi a transmissão de vocês os lances ontem. capitais, ele não conseguiu... Eu estava ficando impaciente. Gente, sou eu agora. Gente, me fala uma coisa que ele errou. Não, eu vou te falar duas. Então fala, vamos ver. A primeira, foi falta no Filipinho no segundo gol do Vitória. Segundo gol, sim. Não achei. Falta no Filipinho. O jogador pega o pé de apoio do Filipinho. É porque ele não foi malandro, ele nem reclamou. Mas aí não é erro do juiz, é erro do VAR. Lá no jogo do Botafogo contra o Curitiba aconteceu a mesma coisa. O VAR chamou e falou, ó, teve uma falta do Tietê no início da jogada. Então tá, vamos pegar, eu vou te dar 3 erros dele. Então já descartei. No gol Manda que eu tô com mais argumentos. No gol do Mailton, ele tá a 30 centímetros do Mailton. Ele deu gol. Tava muito próximo. Muito, quando o Mailton domina a bola, primeiro com o braço, depois com o peito, ele faz o movimento assim. Eu vi isso. Normal. Perfeito. O Mailton bate, ele anula o gol. Perfeito. Ele nem esperou o VAR. Não, ele confirma e ao mesmo tempo ele... Exatamente. Mas eu marcaria falta. Eu também ele marcaria iria falta. no VAR depois e marcaria, gente. Mas se ele apita, não tinha nem feito o gol, não tinha nem comemorado. Mas tudo bem. E terceiro erro. Já tirei, porque esse gol seria anulado do mesmo jeito. Terceiro erro. Que eu vou destruir também, mano. Então vamos lá. A bola vem. Bola quebra a Ponte com a menos. A bola quebra. O jogador da Ponte ganha. O árbitro mal posicionado. A bola resvala no árbitro.
pega na mão, eu tô falando um erro do Vitória, hein, pra você ver que eu não sou bairrista. Pega no braço do Wellington Nem, ele me dá um cartão amarelo pro Wellington Nem. O Wellington Nem olhava pra ele e falava assim, professor, a bola pegou em você, depois pegou no meu braço. Ele deu um amarelo pro Wellington Nem. Não, ele atrapalhou o jogo. E aí? O jogo, a maneira que eu peguei o lance do Vitória, hein? Esse foi o único lance que eu vejo como equívoco dele no jogo. Ele é Mas, esse que você disse. nesses lances capitais, eu até concordo com você, mas a maneira como ele conduziu o jogo, invertendo faltas, mas não é só a ponte. O Vitória também foi atrapalhado. O Lupe citou um lance aí. Árbitro muito ruim para conduzir o jogo. Eu acho que vocês estavam pegando no pé dele, mas eu vou ficar... Não teve pulso firme, né? Não teve pulso firme, essa é a frase. Mas árbitro tem que ser xerife? O Klaus tem pulso firme? Tem. Não. Respeito. O Klaus não tem pulso firme. Respeito. O Daronco tem pulso firme, braço firme, tríceps. Mas o Klaus não. O Klaus não é um cara desrespeitoso. Não, entendeu? A boleirada o Klaus, adora ele o Klaus. Não. A boleirada adora o Klaus. O que você entendeu? Vocês estão... A quinta série vai... Não, a boleirada adora o Klaus. Mas não, eu não vi um árbitro tão... A mulherada adora o Klaus. Eu acho que o erro grave na falta do Filipinho e que influenciou no resultado. É a minha opinião. E fora os outros lances, né? Muito enrolado, no escanteio por centímetros. Meu senhor, eu acho muito que chato. Vocês estavam pegando no pé demais do árbitro, é porque vocês estavam tão revoltados com a situação da Ponte Preta e pegaram no pé do árbitro. Não tem. Com a situação lá em casa, cara. Por quê, cara? Porque o mês tá acabando, o salário não acaba logo, dia 20 aqui, ó. Pô, esse julho eu vou falar a verdade pra você, hein, cara. Não acaba logo, velho. Pelo amor de Deus, chegamos no dia de pacote do bolacha do Pio, tá salvando. Salvou o mês. E pra uns ainda veio o macarrão, né? Você não sabe o que eu fiz? Eu pra peguei, mim veio o macarrão. Pro meu quando eu ganhei Aliás, ô Rafael Pio, seu mal acabado, já que você tá ouvindo, o meu presente foi o único que não tinha macarrão, viu? Grave, você é um cara muito massa. O que acontece? Polêmico, hein? O que eu fiz? A situação tá tão precária que eu abri um pacote de bolacha, pus uma vela em cada uma e falei assim, Vanessa, vamos jantar à luz de vela. Porque tinha cortado a energia, né? Também, né? O ouvinte falou aqui, o Fábio Gomes de Campinas me corrigiu. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Obrigado. Do Matheus Jesus. Tinha uma música, né? Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Tem mais um aqui, ó. Meu pai vivia dizendo isso. Palavras convencem, exemplos arrastam. Olha aí. Esse é bom. Esse é bom. O outro ouvinte aqui mandando, ó. Choradeira dos Ponte Pretanos. Tô com você, Léo. Falei. Eu acho que o árbitro foi bem. Você não, tá não maluco, vejo. hein? Eu não vejo esse. É questão de opinião, gente. Árbitro ruim. Tem áudio aí, Bolacha? Põe no ar. Bem. Boa tarde, pessoal do Arena. E aí? Gostaria de parabenizar aí toda a equipe no sábado, que eu vi a transmissão da Taça das Favelas, tanto feminino quanto masculino. Só que aí tem um integrante aí que o programa na rádio, o cara engraçado, tava sério lá. Pensei que ele ia falar nada tira o título do São Bernardo, mas ele não falou. Pensei que ele estava esperando, rapaz, ele falar. Ele não falou, tinha que falar, Eliel. Um abraço, Clodoaldo aí. Mas você sabe que a galera pega no meu pé, inclusive em casa. Fala, pô, na rádio você é super leve, engraçado, na TV você é engessado, você é durão, é porque não dá pra fazer as palhaçadas que nós fazemos, né? Tem que... Mas amanhã eu vou dar uma brincada no BDC. Pode assistir o BDC amanhã que eu vou perder a compostura. Tá bom? Cuidado, hein? Não aparece nunca mais. Vai pro próximo aí, Bolacha. E aí, galera. Obrigado aí pelo programa Nota 10 de vocês. Tira uma dúvida pra mim. Como é que vão fazer? Vão jogar com 2-10 ou o Luciano vai ter que ceder a 10 pro James Rodrigues jogar? Tem que ceder, né? Pelo amor de Deus. Cara, se sou eu, olho do lado no vestiário. Você tem que saber das suas limitações, Lu. E do tamanho da figura que tá do seu lado. Certo. Se sou eu, chego olhando, entrando no vestiário, falou jamais, James Rodrigues, você pega 8. Aí essa minha. Pelo amor de Deus, quem é você, velho? Você fez um golzinho aí. Fez um golzinho na Copa de 14 e o Real caiu na Copa. Pura sorte. O Real Madrid caiu na lorota e te contratou. Para. Agora, Luciano com a 10 do São Paulo também. Vou te dizer aqui duas contratações dos grandes europeus que foram naufragadas: Keirson e James Rodrigues. Keirson.
Keirson foi um que... né? Tem outro, aquele lateral que do Barcelona, era o Douglas. Roberto Carlos. Não, Roberto Carlos. O Douglas. Pelo amor de Deus. O Douglas foi um negócio assim, Nossa, até... a audiência pesada lá em Madrid agora até desligou o rádio. Até nós assustamos quando o Barcelona anunciou o Douglas. Aquilo né? foi um absurdo, bizarro. Pois não, Chay? Você está falando do Rames Rodrigues aí, hoje saiu uma notícia sobre o contrato dele com o São Paulo, né? Você viu isso? Não vi. Atualiza pra gente aí. Ele, além de receber 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais de salário por 2 anos de contrato, Rames Rodrigues deve ganhar ainda $500 mil, ou seja, mais de 2 milhões de reais a cada 16 jogos completados, ou seja, um gatilho que a cada 16 jogos o São Paulo tem que pagar 2 milhões de reais para o Rames Rodrigues, que estava livre no mercado. Né? Quanto por mês? A cada 16 Ele vai ganhar 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais por 2 anos de contrato. Daria mais ou menos 2 milhões já por mês, 2 milhões de reais por mês. Ele tem um gatilho, ele tem um gatilho que a cada 16 jogos completados, ele vai receber mais 2 milhões e 300 mil reais por esse período de jogos. Não, vai dar cerca de 2 milhões somados os 16 jogos. Porque se ele vai receber cerca de 16 milhões pelos 2 anos, nós estamos falando de 24 meses. Não. Ele vai receber 26 milhões pelos 2 anos. 26 milhões. É, dá 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 mil. Mais 2.300. Ô, São Paulo! Não, alguém errou na conta. Ô, São Paulo, pelo amor de novo, São Paulo. Mais uma. A gente viu o Daniel Alves aí, agora com o Rames Rodrigues. Pra que contratar o Rames Rodrigues? Pra quem tem o rato lá, velho? Eu posso fazer uma pergunta para vocês que entendem o retorno do marketing, ele ajuda ou não consegue, não vai. né? Se eu sou São Paulino, jamais que eu compro a camisa do Rames Rodrigues. Para com isso. Não tem o mesmo. Muita grana. Cara, dirigente peso, não assim. tem juízo mesmo, né, cara? Não, porque não sai dele, né? Sai do clube. Quem sofre é o torcedor. Eu tô abismado. Eita, nós, abismado. Por falar em fim de semana dos grandes... Aí depois reclama que o Palmeiras não contrata. Olha lá, pelo menos... Loucura, velho. Quem vai fazer loucura? Pés no chão. Fora o contrato. Vai onerar do Pato. um clube? Imagina o contrato do Pato. Do Palmeiras sai dela, né? Sai da titia, então. Não tá certo, não dá pra fazer loucura, não, velho. Fora que o Palmeiras já tem. Quanto você acha que ganha o Zé Rafael, Carlão? E outro, Eliel, quanto você acha que ganha o Rafael Veiga? Não contrata e as campanhas são boas, né? Com títulos, conquistas. Não, então. Mas aí vamos lá. Agora você pegou um assunto interessante. Zé Rafael. Falando dos times que estão em alta. Não. 700 pau. Dos times que estão em alta. Vamos pegar só São Paulo. Vai. Qual dos grandes tem um Zé Rafael no elenco? Manda. O que você fala da posição do Zé Rafael? Da posição? Quem tem um Zé Rafael no elenco? Não é melhor que ele, não. Quem? Fausto Vera não é melhor que o Zé Rafael. Não, é o que eu tô falando. Qual dos grandes tem? Sim. Precisa contratar? Pablo Rafael Baia, Veiga. Paulo, Quem tem um meia melhor que o Palmeiras hoje? Rafael Veiga. Renato Augusto, mas o Renato é mais um armador. Jogaria mas com o Renato Rafael é Veiga. 3 jogos, 10 fora. É, o custo-benefício, quer dizer... Piquerez. São Paulo é o rato. Vamos falar dos grandes. Piquerez. Quem é melhor lateral esquerdo que o Piquerez hoje? Não. Dos grandes. O Everton, goleiro. Quem tem melhor goleiro que o Palmeiras hoje em São Paulo? Tô falando de São Paulo. O Cássio é melhor que o Everton? Mas é um goleiro de nível. O Palmeiras precisa de peça de reposição. A única posição discutível desse elenco do Palmeiras é a lateral direita. Marcos Rocha ou Mike. Que você pode olhar um Corinthians com Fagner, um São Paulo com Rafinha, que são jogadores do mesmo quilate que o próprio nível. Marcos Rocha e que o próprio Mike, que às vezes a gente discute a fase, mas são do mesmo quilate. E mesmo assim, se você falar, se eu sou um dirigente, tem Marcos Rocha, Rafinha, Fagner, hoje eu contrato o Marcos Rocha. Então, tá vendo? Mas ainda é discutível. Gustavo Gomes. Pode discutir o 9, né? Que tem o Marcos Leonardo, o Caleri. Exato, ponto. Mas aí a gente... Não, mas mesmo assim, quem tem o Arthur hoje? O Corinthians, que é o Roger Guedes. São Paulo tem o Roger Guedes? Não tem. O Santos tem? Não tem. Quem tem um Rony, que mesmo sendo centroavante e é um cara de beirada, gente, é isso que eu falo. Às vezes o torcedor do Palmeiras fala assim, queremos jogador. Olha o elenco do Palmeiras. De reposição. Mas aí a gente tá fazendo um parâmetro com equipes do estado de São Paulo. O que acontece? As equipes fora, Flamengo, Atlético, próprio Grêmio, eles também estão conseguindo reforçar o seu elenco
Mas o Palmeiras eu sinto que ele precisa de peça de reposição. Contra o São Paulo ficou evidente. Sai o Rony ou sai o Dudu, o time fica desfigurado. Aí tem um Luiz Guilherme, tem um John. Tudo bem, são bons jogadores, tem um futuro legal pela frente, mas não tem o peso, né? Não tem a força desses jogadores. Mas peça de reposição. O Flamengo, por exemplo, sai Gabigol, entra Pedro. Então, mas aí fazer o comparativo com os 4, com os 3 concorrentes, os 3 rivais do estado, eu acho que hoje os rivais do Palmeiras estão fora de São Paulo. Em questão de elenco, que é o Flamengo, que é o Atlético. Sim. Que é o próprio o Grêmio. Mas o Palmeiras tem um baita time, gente. Você pega o o Palmeiras tem um time bom. John é um bom jogador, o Luiz Guilherme é um bom jogador. É claro que vão maturar. Mas essa molecada tá comendo a bola, velho. O Garcia, então. Tá comendo a bola essa molecada, velho. Vamos pro intervalo, a gente volta já pra falar mais dos elencos e dos times de São Paulo. Arena CBN. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, 4 horas e 55 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Abraço pro Léo do Centro. Ô, Léo, se bate, você reclama. Se afaga, você reclama também, aí fica difícil. Ô, Léo, decide aí, pô. Pô, que isso. Teve um ouvinte aqui que mandou um oi pra gente, o Ricardo. Manda um oi pra ele aí, Lupe. Oi, Ricardo, boa tarde. Alô, Cláudio, do Jardim Proença, sempre ouvindo a gente, hein? Galera sintonizada na CBN. Como que é? Eu gosto quando o Oscar Ulisses fala um monte de ouvinte, a CBN, ó, ligada em você. Bom, vamos 4h56. Eu quero destacar dos grandes do fim de semana, para não continuar prolongando, falando do elenco do Palmeiras, a excelente vitória do Palmeiras. Baita resultado e a excelente vitória do Corinthians. Também, pegou o adversário mais fraco de investimento, tem que ser assim, né, Chaibe? Tem que mandar ver. Matou. Exatamente. O América ainda começou um pouco melhor o jogo, mas o Palmeiras acabou conseguindo fazer os gols. O Rony foi muito bem, né? Apesar de ter tomado um chute na cara, ficou com o olho roxo. Mesmo depois desse incidente, ele acabou marcando 2 gols. Arthur muito bem também. O Palmeiras fez o que deveria ser feito com o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o vice-lanterna América, que eu creio que não vai ficar nessa posição até o final do campeonato, não, porque joga melhor que tem jogado os últimos colocados. Mas o momento... O duro é o seguinte, você olha lá embaixo, meu caro Carlão de Freitas, 9 pontos o Vascão. Difícil. 10 pontos o América. Gente, o Vasco, vou falar a verdade pra vocês, acho que já foi. E outro, o segundo turno é muito difícil. Vamos imaginar, sendo otimistas, o América vence as 2 próximas. Ó, já pega o Bahia na Fonte Nova e fecha a última rodada. Tem um jogo atrasado com o Vasco, o próprio Vasco. Então vamos dizer que essas equipes... o América, né? Os 2 vencerem os 3 não tem jeito. Mas vamos dizer, o América vence as 3. Ele vai a 19 pontos. Cara, se vencer as 3... Já passa o Santos, já. Mas mesmo virando com 19, sendo otimista, eu acho que tá difícil para esses 2. O América, eu tinha a mesma opinião do Fabião. Eu não imaginava o América nesta situação, mas tá ficando defasado já. O time que está escapando é o Goiás, que tem 16 pontos. Vamos pro ouvinte da CBN, antes da gente abrir aí pro nosso digníssimo sarcófago. Opa! Boa tarde, galera da CBN. Tudo bem com vocês aí? Eu vi vocês falando em o melhor goleiro do Brasil, o goleiro do Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tô tomando meu café de boa aqui, o café da tarde, vocês vêm falar uma dessa aí. O melhor goleiro do Brasil hoje é o Cássio, Queimou pessoal. a língua. O melhor goleiro do Brasil é o Cássio. Nós temos Mundial. Opa. Nós temos Mundial. O Palmeiras não tem Mundial, não. Vocês falarem que o goleiro do Palmeiras é bom, que esse goleiro é melhor que o Cássio, o melhor goleiro do Brasil, tá de brincadeira, hein? Ficou nervoso o rapaz, hein? Ele não gostou da nossa opinião, mas assim... Também estragamos o café do cara. Estragamos o café do cara, queimou até a língua. Tem que ficar bravo. Manda o último aí pra gente fechar.
em termos de áudios. Boa tarde, cambada. Ei, estão esquecendo do Botafogo, né? Só fala desses timecos aí, né? De São Paulo. Esquecendo do Botafogo, lá do Rio de Janeiro. Tô falando aqui é Tebano. Agora fiquei com um pouco de medo. Ah, Tebano, vai ligar lá na rádio do Rio, na CBN. Lá eles falam do Botafogo, pô. Ah, ganhou 4-1, é isso que você queria saber? Campeão simbólico do primeiro turno. Botafogo. Ah, que vale o primeiro turno também? O Botafogo de Ribeirão comemora até hoje o primeiro turno de 77, que não vale nada, né, Lucas? Agora sim, eu não sei. Você que tá falando. Não vale, não? O pessoal passa aqui cruzando a Anhanguera. Se um ouviu isso, você tá enrolado. Claro que vale, é brincadeira. Virou até filme. Virou até Mandar filme. um abraço pro Igor... O que fez o filme... Igor Ramos. Igor Ramos. Valeu, abraço, Igor Ramos, que fez o filme de 77. Botafogo que mandou bom. outro áudio, não vou nem ouvir. Não vou ouvir também, não. Vamos abrir o sarcófago aí. Vai, Antônio Lupe. Ah, essa música é muito bonita, né? Pra quem tá apaixonado, uma segunda-feira gostosa. Dia do orgasmo. Ah, vocês estão falando, né? Olha lá, ele até pegou o áudio. Vamos lá, então. O jogo do sarcófago de hoje aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa bela canção. E envolve o Guarani. Estádio Urbano Caldeira. Vila Belmiro. Vila. Campeonato Meu Paulista, estádio. dia 31 de julho de interrogação. O Guarani venceu o Santos, hein? 3-1. O Guarani tinha... Wilson. E o Santos tinha Toninho. Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? 1984. 1984. E aí, Eliel Almeida? 1987, o ano que eu nasci. E aí, Carlão de Freitas? 1985. 1985. Música no ar! Ah, que bela melodia para começar a semana. E nós temos um vencedor no quadro. Surpreendentemente... Você... Errou. Não é você? Carlão de Carlota! Mas é que eu com a novela Rock Santeiro. Rock Santeiro, porque você ouviu também o Guilherme Leal dando palpite lá na redação. O Guarani venceu por 3-1. O Guarani Acabou lá, tinha Valdir Pérez, Ricardo Rocha, Júlio César, Wilson Gotardo, Zé Mário, Ney Barbieri, Neto, Niquinha, Edmar, Gerson, Boa! Sodré, Lorissandre. Quem fez os gols rapidinho? Niquinha fez 1 e Edmar fez 2. Boa. Mandar um abraço pro Jorge de Campinas, que mandou aqui, ó. Cara, onde eu encontro o programa da semana passada com as dicas de bares de Campinas, aquele programa ficou melhor que o Guia Michelin. Ai, que show. E abraço também pro ouvinte que mandou aqui, ó, parabéns pro programa de vocês, hoje foi ótimo, Nilson. Vai ter mais. Alô, Nilson bares, Meganasso. Boa, Nilson. Você pode fazer um programa no bar, né? Ah, não dá essa ideia, não, eu salivei. Você pode encontrar esse programa da semana passada YouTube. e todos os outros no youtube.com/CBN Campinas, tá tudo lá. Lupe, uma semana linda pra você, Pra tá todos bom? nós. Uma semana maravilhosa, Carlão de Freitas. Pra todos nós. Fábio Scheibe, uma Vamos lá. semana muito incrível pra você, tá? Obrigado, obrigado. Muito obrigado Vamos ao Daniel França, ao Eduardo Rodrigues e principalmente a você, ouvinte CBN, que é a razão de estarmos aqui todos os dias ao vivo, das 4 às 5. Que Tchau. coisa linda, hein? Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida.